Senhor a todos os irmãos, amém? Gostaria de agradecer a Deus por ter me sustentado para chegar até aqui e ter me dado mais essa oportunidade. Agradecer ao irmão Hamilton também pelo convite, direcionado por Deus, que fez esse convite para estar aqui falando mais do Senhor Jesus Cristo. Eu já tinha uma mensagem assim preparada. Aleluia, preparada. Eu queria falar um pouco sobre Davi, mas infelizmente não é do jeito que nós queremos. A palavra vem direcionada do nosso Senhor. Então, peço que os irmãos abram a Bíblia em Apocalipse, capítulo 4. Amém? Posso ler? Vou estar lendo. Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. E imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono, e aquele que estava sentado era semelhante na aparência a pedra de jaspe e de sardônica, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda, e ao redor do trono havia 24 assentados, e sobre os assentos eu vi 24 anciões assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de couro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e haviam 7 lâmpadas de fogo, queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos na frente e atrás. E o primeiro animal que era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha uma face como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais que tinham cada um deles 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro, e eles descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém? Irmãos, podem se assentar. Irmãos, esse livro de Apocalipse é um livro que fala sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor virá para tirar o seu povo. É um texto bíblico que precisa ser pregado, porque Jesus está voltando para nos buscar, e quem não estiver preparado, irmãos, vai ficar. Então, entenda uma coisa, irmãos: todos nós temos a oportunidade enquanto as trombetas não soarem. Irmãos, neste século que nós estamos, nós temos uma juventude muito atacada pelo inimigo, porque nós sabemos que em juventudes em uma igreja são como sementes que estão prontas para serem semeadas por Deus, mas antes de semeada, elas darão frutos. Então, uma juventude, nós olhamos assim, vemos meninos, mas temos levitas da casa do Senhor, temos tocadores da casa do Senhor, temos obreiros da casa do Senhor. Esses irmãos que estão aqui atrás de mim, um dia já se sentaram em um grupo de jovens, e o inimigo fica furioso com isso, porque sabe que serão muito usados por Deus. E entenda uma coisa: o inimigo, ele pode até tentar nos parar, nos destruir, mas enquanto uma juventude tiver uma igreja que dobra os seus joelhos e ora para eles, não serão atingidos. Nós
Nós não estamos nas escolas com os jovens quando eles estão sendo tentados, mas podemos orar. Eu me lembro bem que no livro de Samuel, ou melhor dizendo, no livro de Êxodo, Moisés vai participar de uma batalha contra o rei Ameleque, e Josué escolhe os melhores soldados que eles têm ali. Porém, Deus fala para Moisés subir ao cume do monte para adorar, e nas mãos dele estava o cajado de Deus. Então entenda, irmãos, Moisés não estava na batalha lá embaixo, mas ele estava com as mãos levantadas. E a palavra do Senhor vai dizer que enquanto Moisés levantava as suas mãos, o povo ganhava a batalha. A palavra do Senhor vai dizer que enquanto Moisés está de mãos levantadas, o povo está ganhando a batalha. Mas então chega um certo momento em que Moisés, as mãos dele, por estarem levantadas o dia todo, se cansa, e ele não consegue mais sustentar as suas mãos, porque é homem como nós. Então, lá em cima daquele monte, está com ele também o seu irmão Arão e um amigo dele chamado Ur, que levantam as mãos dele e está juntamente com ele. Agora, entendo onde eu quero chegar. Moisés não está lá, mas quando ele levanta, o povo ganha. Moisés não está lá, mas quando ele abaixa as mãos, o povo perde. Então, entendo onde eu quero chegar. Quando os jovens estão nas suas escolas, nós não estamos lá, mas como nós levantamos a nossa eles ganham as batalhas espirituais, porque jovens sofrem batalhas espirituais. Quando você, jovem, está na sua escola, o seu pai e a sua mãe em casa ou no trabalho, mas não deixa de adorar a Deus, para que Deus possa dar força para suprirmos as batalhas espirituais. Quando você está em sua família, o pai não está lá, a sua mãe não está lá, mas ele está em casa orando para que você possa ganhar. Então entenda, igreja, enquanto nós estivermos levantadas, orando pelos jovens, orando pelas irmãs, orando pelos músicos, orando pelos obreiros, pelos diáconos, nós estamos sendo a batalha. Preste atenção. Entenda, irmãos, que em nossa vida virá batalhas de qualquer maneira, pois ainda estamos aqui. Irmãos, entenda que isso é passageiro. Em breve não estaremos aqui, que você tenha a oportunidade de aceitar a Jesus, de mesmo estando na casa, se está errado, não está seguindo as leis de Deus, você tem a oportunidade de quando subir. Entenda uma coisa: hoje, enquanto Jesus não voltou, enquanto Deus não voltou, nós estamos aqui e saímos das nossas igrejas, e lá fora nós chamamos pessoas para vir para a igreja, nós evangelizamos. Às vezes uma porta bate em nossos rostos, às vezes pessoas nos xingam, nos tratam mal, mas é o evangelho do Senhor. Ele não falou que seria fácil, ele não falou, ele disse que nos consolaria quando chegarmos lá nas bodas de ouro com ele. Então entenda, eles fecham a porta na nossa cara aqui, eles fecham a porta em nossos rostos, nos xingam, às vezes tentam nos agredir, mas entenda uma coisa, irmãos: quando a trombeta soar, irmãos, eles virão. E entenda uma coisa: se a trombeta soar e nós estivermos aqui adorando a Deus, eles virão correndo, pularão os muros das igrejas, quebrarão os muros procurando os crentes para poder fazer o apelo para eles voltarem a Deus. Pessoas que não acreditam em Deus virão procurando os irmãos. Eles fizeram coisas ruins para nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eles entrarão aqui, esse templo ficará, as paredes ficarão, os ventiladores ficarão, os instrumentos ficarão, esse microfone ficará, as nossas
roupas ficarão, mas eles não nos acharão aqui. Não acharão os que têm o nome salvo. Então entenda, o que eles acharão? Bancos vazios, roupas vazias. E preste atenção no que eu vou dizer na cabeça aqui. É a palavra do Senhor, irmão. A Bíblia fala que eles eram ricos e Lázaro era pobre. E Lázaro comia as migalhas que desciam da mesa. E aqui ele era tratado como rei, coisas boas, e Lázaro comendo migalhas. Só que Jesus volta para buscar a igreja. E quando ele olha lá no céu, lá no inferno, ele olha para cima e vê Lázaro lá em cima. Então clama até Lázaro, para Lázaro mandar um pouco de água para ele. E ele estava no seio de Abraão. Então escuta o que ele disse para este homem rico, que ele não poderia atravessar de onde ele estava para lá, e nem quem está lá atravessar para o céu. Então entenda uma coisa, este homem teve todo o tempo em sua vida, pois era um rei e tinha certamente a sua idade avançada, e tinha um tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. Ele comia do bom e do melhor. Então eu digo para você entender, é melhor comermos a migalha que cai da mesa de um rei, que vai certamente para o inferno porque não busca Cristo, do que comermos nas mesas dele e ficarmos. Entenda, meus irmãos, é a palavra. Muitas das vezes sofremos aflições, pois servimos a Cristo. Quantos lembram quando Jesus disse para Pedro e seus irmãos que estavam no barco para irem, os discípulos do Senhor, Jesus sobe o monte e fala para eles continuarem navegando no rio. Então Jesus, na terceira vigília da noite, que é das 3 horas da madrugada até as 6, aparece caminhando sobre as águas. Então Jesus para e eles olham Jesus e falam: o que será que é isso? Será que é um espírito? Então Pedro diz assim: se tu és Deus mesmo, permita que eu vou até você. E o Senhor para e diz: vem. Só que a caminhada até a saída do barco, até os braços de Jesus, é dolorosa, Senhor. É dolorosa, nós enfrentaremos grandes dificuldades. Mas Pedro sai do barco, enquanto outros não têm a coragem de sair, porque ficam com medo. E Pedro vai caminhando até Jesus. Então, certamente, no meio do caminho, Pedro curva os seus olhos para o lado, para a tempestade. E o vento está soprando, soprando. E quando o vento sopra e ele para de olhar para Deus, que é o alvo, que é o meu alvo, que é o seu alvo, ele submerge nas águas. Porque deixou de olhar para Cristo, porque perdeu o objetivo que é Cristo. Então entenda o seguinte: o problema não é cairmos, o problema não é submergirmos, o problema é o seguinte: quando Pedro cai, ele grita a Jesus e diz: mestre, por favor me ajuda, me socorre. Ele estende a mão até Jesus, para Jesus pegar ele. Então o problema não é cairmos, o problema é que quando nós caímos, nós não queremos estender as mãos para Jesus, para que Jesus possa nos salvar. Então Pedro, muito conhecido por muitas pessoas, porque certamente quando Jesus estava cumprindo os seus mandamentos e Judas trai a Jesus, e Jesus está ali naquele monte, e quando chegam as pessoas querendo prender Jesus, Pedro arranca uma espada e fere a orelha de Malco. Pedro era nervoso essa orelha. Então entendam o seguinte: Jesus ali não repreendeu a ele, Jesus não repreendeu Pedro, Jesus cuidou de Pedro. E quando passa-se tudo, que Jesus volta lá em Atos, quando o fogo do Espírito Santo cai sobre a terra, sobre aquelas pessoas, Pedro não é nem reconhecido, porque ele está manso. O que é isso, irmãos? O que significa isso? Isso é a transformação de Deus. Muitas vezes somos jovens que somos nervosos, que não temos paciência, que não queremos
servir a Deus, que não queremos vir para a casa de Deus. Mas entenda, existem jovens que precisam passar pela transformação, que precisam ter um encontro com Deus, assim como Saulo teve um encontro com Deus e voltou totalmente diferente. Entenda, como eu tenho esse encontro com Deus, como eu sou convertido por Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso vencer as batalhas entre carne e espírito, assim como Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero habita em mim. Então entenda o seguinte, irmãos, nós precisamos todo dia vencer a nossa carne, precisamos matar o velho homem que habita em nós, precisamos viver sobre a vontade do Espírito Santo de Deus. Quando nós dobramos nossos joelhos e falamos: hoje eu vou orar à madrugada, o que acontece, irmãos? Nós ficamos com sono, porque a carne vai tudo contra aquilo que é da parte de Deus. Às vezes nós estamos passando por batalhas, não é porque Deus está provando, é porque estamos em desobediência com Deus. Quantos lembram de Judas? Jesus fala para Judas assim, da seguinte maneira: vai para Nivive pregar a minha palavra. E o que ele faz? Ele fala: não vou, eu vou para Tarsis, eu vou fugir. Ele desce para Jope para fugir da presença de Deus, e ele desce para um barco, e lá ele paga a passagem para ir para Tarsis. E ele, você já vai entender onde eu quero chegar? Ele entra nesse barco e está caminhando, só que de repente, sobre a desobediência de Deus, querendo fugir da presença de Deus, ele encontra uma tempestade, e os marinheiros ficam assustados, porque não entendem o que está acontecendo. E ele estava em cima ainda do navio, e eles dizem o seguinte: vamos clamar cada um a seu Deus, para que o Deus nosso possa nos livrar. E quando eles falam isso, Judas certamente vai para baixo do navio, porque não queria clamar o seu Deus. Ele vai para ali para baixo para se esconder, e dorme e cai em um sono profundo. Entenda a palavra do Senhor. Então eles clamam, mas a tempestade não para. Agora entenda o seguinte: cada um deles começa a pegar a sua bagagem e atirar no rio. O primeiro marinheiro atinge, joga a sua bagagem fora do navio, mas a tempestade não para. O segundo marinheiro joga as suas coisas no rio, a sua bagagem, e a tempestade não para. O terceiro joga a sua bagagem e a tempestade não para. Por que não para? Porque eles não estavam jogando a bagagem certa no rio, eles não estavam tirando o que estava causando aquela tempestade e aquela desobediência no rio. Então a palavra do Senhor é a seguinte para nós, jovens, adultos, velhos: entenda o seguinte: enquanto nós não tirarmos de dentro de nós, lá de baixo, a bagagem certa, a tempestade não vai parar, a tempestade não vai cessar, enquanto não tirarmos a bagagem certa e jogarmos fora. Então, o capitão do navio desce e olha para Jonas e fala: o que está acontecendo com você, meu jovem? Por que está dormindo? Nós estamos perecendo, esse barco vai quebrar, vai afundar, e você está aqui dormindo. Então eles perguntam: a quem tu serve? Da onde tu vens? Então Jonas diz: eu sirvo o Deus dos exércitos. E ele certamente entende que Jonas estava em desobediência, mas entenda a palavra do Senhor: mesmo sabendo que ele estava em desobediência, a primeira impressão, eles não jogam ele no rio, eles ainda tentam caminhar para chegar até a beira da estrada, mas não conseguem, porque às vezes nós sabemos qual é a bagagem que está causando a tempestade, nós sabemos que está causando a tempestade, mas nós não queremos jogar a nossa bagagem fora, nós não queremos largar certas coisas e jogar fora. E eu, sob a autoridade de Deus, digo o seguinte para você e para mim: enquanto a tempestade, fala com ele, irmãos, entenda, Deus não fala nada, Deus fica em silêncio. Então Jonas clama a Deus: meu Deus, olha onde eu vim parar, a grosso modo dizendo, olha onde eu vim parar, olha onde eu estou pela minha desobediência. E então Jonas vai ali em direção, resolve ir à direção de Nivive para pregar a palavra de Deus, porque o povo de Nivive estava em pecado, e o pecado do povo de Nivive subiu até Deus. Então ele vai
E quando ele está chegando lá, pessoas se arrependem, pessoas deixam os maus costumes e Deus salva aquela cidade. Entendam o seguinte: Deus está mandando que nós vamos, Deus está mandando nós irmos, mas às vezes eu e você somos desobedientes e não queremos vir acatar a autoridade e a voz de Deus. A presença de Deus não é brincadeira. O Senhor Jesus Cristo, quando morreu e o seu véu se rasgou de cima a baixo, entenda o seguinte: foi de graça para você, mas para Deus não foi, porque Ele pagou com o próprio sangue e o próprio corpo. Ele estava como um homem e sentiu as dores, e o véu se rasgou de cima a baixo. E hoje nós temos a liberdade de estar na presença de Deus, de estarmos próximos a Deus. Entenda, irmão, o seguinte: Jesus, quando era apenas um menino, Herodes procura matá-lo. Então eu estive meditando e entendi o seguinte: mesmo sendo filho de Deus e feito como homem, ele precisava do cuidado do pai e da mãe. Entenda essa palavra, jovem. Mesmo que você acha que você já é alguém em sua vida, você precisa do cuidado do seu pai e sua mãe. Como eu já disse, o seu pai não está na escola com você, mas está orando. Às vezes nós precisamos reconhecermos o amor que o meu pai e a minha mãe têm por mim, o amor que um amigo de escola não vai ter por mim, meu pai e minha mãe têm. Entenda o seguinte, jovem: precisamos obedecer, pois é o mandamento de Deus, a palavra do Senhor e aos nossos pais. Continuando, quando o véu se rasga, você que é apenas um adolescente, mesmo estando em pecado, se arrependa e venha, pois o véu se rasgou. Você sendo jovem, mesmo estando fraco, mesmo estando desanimado, se arrependa e venha, porque o véu se rasgou. Você sendo uma irmã do círculo de oração, uma irmã da casa de Deus, mesmo estando desanimada, mesmo estando fraquejada, não fique desanimada, porque o véu se rasgou e você pode. Jesus disse que voltaria, porque ama muito as missões. Ela adora a casa do Senhor e sente esses arrupios no seu. Jesus diz que tem um certo tempo de plantar e de colher, há um tempo de tratar. No livro de Mateus, que diz sobre a mão do pecado, vivendo às vezes sem jeito, fico tremendo, mas eu dou glórias a Deus por isso, porque quando o meu corpo está tremendo, eu lembro que o meu corpo ainda habita a carne, que o meu corpo ainda habita a carne, mas que eu lembro também que um dia meu corpo será transformado e nós não estaremos aqui, nós estaremos na casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá não haverá choro, lá não haverá morte, nem tanto, e Deus enxugará a sua lágrima e a minha lágrima. Quando a palavra do Senhor vem a João, após falar sobre as igrejas da Ásia, João faz o seguinte: o Senhor mostra para ele 7 selos que estão selados e não há ninguém capaz de abrir esse selo. Somente há um capaz de abrir esse selo, que representa processo que iremos passar, processo que passamos. E então os 24 anciãos olham para João e João se sente entristecido, porque não há ninguém capaz de abrir esse selo. Mas então, entendam que a palavra do Senhor diz em Apocalipse, que os anciões dizem para ele: não chores, porque há um capaz de abrir esse selo, há um capaz, e esse que é capaz é o Deus que se fez carne, é o Deus que se fez sangue para perdoar o meu e o seu pecado diante de Deus. Nós não teríamos chance nenhuma se ele não tivesse vindo. A palavra do Senhor fala que quando Jesus vem, o único lugar que eles encontram para colocar ele é uma manjedoura. Manjedoura é um lugar onde colocam alimentos para um animal que fica em um estábulo. E eu dou graças a Deus por isso, porque se é para eles comparar o meu Deus Senhor com um animal, que compare ele com um cordeiro que foi levado ao matadouro e entregou a sua vida por mim e por você. E nós temos uma oportunidade de nos arrependermos. A palavra do Senhor diz que a primeira trombeta soará
e virá granizo misturado com fogo, destruindo todas as árvores, toda a vegetação. A palavra do Senhor diz que quando a segunda trombeta soar, descerá um mar de fogo e enxofre, uma montanha com fogo misturado, que cairá nos mares, e até essa parte dos peixes morrerão, não terão mais vida. A palavra do Senhor diz que quando a terceira trombeta tocar, descerá uma estrela do céu, cairá ela sobre nós, e essa estrela, conhecida como avizinto, e ela cai nos rios e em todo lugar que sobrou fora dos mares que tem água. Então, entenda, irmãos, o seguinte, não haverá mais árvores, não haverá mais lugar para nós nos escondermos, aqueles que ficarão, certamente. E quando essa estrela cai, chamada avizinto, as pessoas tentarão beber águas de rios, procurarão lugares para beber água, mas morrerão, porque avizinto não é bem para a saúde deles. Quando a quarta trombeta soar, o sol e a lua ficará escuro, e não achará nenhum lugar que tenha claridade, porque ficará perdido aqueles que estiverem aqui ainda. Quando a quinta trombeta tocar, a chave do abismo será liberada, uma estrela cairá e abrirá uma brecha no chão, e de lá sairá gafanhotos com cara de homem, com corpo de cavalo, com um rabo, uma cauda semelhante a de um escorpião, que ferirá ao homem. Um gafanhoto, nós sabemos que é algo que gosta de planta, assim como teve nas suas pragas no Egito, mas esse gafanhoto virá somente para atormentar os homens que ficarão, e esses homens certamente procurarão a morte, mas não a encontrarão. Esses homens procurarão lugar para se esconderem, mas não se encontrarão. Quando a sexta trombeta é tocada, será libertado 4 anjos para matar aqueles que sobraram aqui na face dessa terra. Matará a terça parte das pessoas que ficarão aqui. E entenda o seguinte, eu gosto muito dessa parte. E quando a palavra do Senhor diz que quando o 7º anjo tocar a última trombeta, haverá no céu grandes vozes que dirão: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. Para você que é salvo, não se preocupe com essas coisas. Para você que tem a certeza da salvação, não se preocupe com essas coisas que acontecerá, pois nós não estaremos aqui, nós estaremos lá no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda uma coisa, voltando a quando Jesus nos refere a nossa vida como plantas que serão semeadas, lá no livro de Mateus, antecedendo a parábola do joio de trigo, Jesus vai dizer que um homem sai a semear sementes. Essas sementes lá representam a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que uma semente ficará no caminho e virá um corvo e se alimentará dela. Uma semente cairá no meio de rochas, outra semente cairá no meio de espinhos e outra no meio de terra boa. Entenda que esse corvo que vem para roubar essa semente é o maior inimigo de Deus, é o maligno. Entenda que essa terra que está pedregosada, irmãos, a palavra do Senhor diz que a semente certamente cresce rapidamente, só que não tem raiz, porque não tem terra. Então, ela não se frutifica, ela morre, ela seca. A palavra do Senhor diz que essa semente que caiu no meio dos espinhos, espinhos nos lembram tentações, nos lembram a adversidade do inimigo, nos lembram lutas travadas. Então, essa semente não se semeará nesses corações, porque o espinho sufoca certamente ela. Então ela não tem. Mas eu tenho uma notícia para você que está ouvindo esta palavra, que está entrando em seu coração, que está sendo plantada. A palavra do Senhor diz que para a semente que será plantada em terra boa, ela se frutificará e gerará muitos frutos. Nós somos jovens e muitos erros de muitas pessoas é achar que jovens não passam por lutas. Jovens passam por dificuldades. Jovens têm sua mente atacada a todo momento, porque o inimigo tenta
jogar laços e armadilha para eles. Irmãos, existem jovens que ficam oprimidos. Eu, antes da minha conversão, eu sentava no banco ali atrás e ficava com vergonha, com medo de levantar as minhas mãos e dar um glória a Deus, um aleluia. Mas hoje que sou convertido pela glória e pela graça de Deus, se for para pular eu pulo, se for para dar glória eu dou glória, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E para você, não só os jovens, todos os irmãos que passam por lutas e dificuldades e às vezes acham que está sozinho, entenda que nós servimos a um Deus que Ele é onisciente, porque sabe de tudo. Ele é onipresente, porque Ele está em todo lugar. Ele é onipotente, porque tem todo o poder do céu e da terra. Porque é onisciente, Ele conhece o teu coração. Ele sabe quando você está triste, Ele sabe o que está afetando o seu coração. Porque é onipresente, quando você está em seu quarto, em gemidos, em pranto, chorando, escondido do seu pai, escondido da sua mãe, para que ninguém veja você chorando, o Espírito Santo Deus está lá, colocando as mãos sobre os seus ombros e curando as suas feridas. Entenda o seguinte, irmãos, tem jovens que têm processos, tem jovens que têm propósito com Deus, e esses são jovens que são mais atacados pelo inimigo, porque ele tem medo do que ele pode se tornar um dia. Só que entenda, irmãos, eu gosto muito dessa comparação, quando Jesus fala que em nossa vida nós somos como uma semente plantada, e a palavra do Senhor diz que aquele que semeia em lágrimas colherá com alegria. Só que entenda, irmãos, até o ponto de semear, até o ponto de plantar e o ponto de colher é algo que vai demorar muito, irmãos. Mas no final, no dia da colheita, nós teremos alegria, porque estamos adorando o nome do Senhor, aleluias. Assim como a planta passa por um processo, nós também passamos. Assim como a planta às vezes precisa ser podada, precisa ser cortada para dar muitos frutos futuramente, Jesus tem podado nós muitas das vezes e nós não entendemos. Mas entenda que a poda é preciso para algumas árvores, para que nós possamos frutificar e trazer bons frutos. Entenda, você pode vir que você está para a presença de Deus, mas você não fica, porque Jesus, ele não coloca cola sobre um vaso quebrado. Ele vai ter que quebrar esse vaso e fazer um vaso novo para a glória e o nome do Senhor. Então entenda, esse processo de se quebrar, do vaso se quebrar, pode ser doloroso, mas quando Deus te usar tremendamente, quando você estiver inteiro, Deus irá derramar azeite sobre a tua vida, Deus irá derramar glória sobre a tua vida. Existem pessoas que às vezes ficam com medo de dar uma palavra, só que o que conforta meu coração quando eu pensava nisso, é que lá em Êxodo, Jesus vai aparecer para Moisés através de uma sarça ardente, e quando Moisés diz o seguinte, que ele tem vergonha, que ele é galo, que ele não conseguirá falar, Jesus diz o seguinte para ele: meu irmão, quem fez a boca? Quem deu a boca ao homem? Quem faz o homem falar? Quem faz o homem se calar? Quem faz o homem ver? Quem faz o homem ficar cego? Então entenda, irmãos, às vezes nós nos sentimos oprimidos e com medo, mas entenda que o Deus que te deu essa boca para você glorificar a Ele, é o mesmo Deus que está voltando. A palavra do Senhor diz que quando o primeiro selo for aberto em Apocalipse, haverá um cavalo branco que tem em suas mãos, em cima dele um cavaleiro branco, com uma coroa na sua cabeça e com uma flecha que sairá para conquistar. A palavra do Senhor diz que quando o segundo selo ser aberto, aparecerá um cavalo vermelho para atormentar, para matar todos os homens e fazer que eles matem uns aos outros. A palavra do Senhor diz que quando o terceiro selo ser aberto, aparecerá um cavalo preto, porque haverá grande fome sobre as nações e haverá grandes plantos e ranger de dentes. A palavra do Senhor diz que quando o quarto selo ser aberto, aparecerá um cavalo pálido que representa o inferno, que representa o inimigo e atormentará as nações. A palavra do Senhor diz que quando o quinto selo for aberto, aparecerá diante do trono de Deus almas que pereceram, almas que lutaram para que
conseguissem chegar ao trono de Deus e que buscavam por justiça, porque elas foram mortas por pregar o Evangelho, elas foram mortas porque seguiram a Cristo, Jesus Nazareno. E quando o sexto selo for aberto, haverá terremoto, e haverá planto, e haverá pessoas que tentarão se esconder da presença de Deus, mas não será possível se esconder, porque lembramos nós que Ele é onipresente e onisciente. Então, o que eu faço para mim não precisar fugir de Deus lá na frente? Siga os mandamentos de Deus, continue adorando a Deus, continue servindo a Deus, porque Ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para cada um de nós. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 8, que um rapaz muito conhecido, por nome de Saulo, que perseguia a igreja, que gostava de matar crentes, gostava de entrar em casas e prender crentes, a palavra do Senhor diz que ele pede uma carta para ir para Damasco, para prender, a gente cai e o que Deus diz é muito interessante, porque Deus diz assim, Deus não diz que, Deus não fala para ele, pergunta a ele por que ele está perseguindo a igreja. Jesus diz, por que tu está me perseguindo? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque entenda o seguinte, aqueles que perseguem os irmãos, não estão perseguindo só os irmãos, aqueles que perseguem a igreja, não está perseguindo só a igreja, está perseguindo a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. E, irmãos, a palavra do Senhor diz que ele é rapidamente transformado depois desse encontro. Existem pessoas que precisam ter um encontro com Deus. Existem pessoas que precisam ter um encontro face a face com Deus. Existem pessoas que precisam ter a sua vida transformada por Deus. E eu me alegro muito porque quando estive lá fora, ainda tive tempo de retornar para a casa do Senhor. Mas muitos padecem, muitos estão lá cometendo a vontade da carne. Irmãos, esse mundo não tem nada para você, jovem. Esse mundo não tem nada para você. Aqui está a presença do Cristo. É importante estarmos aqui. A palavra do Senhor diz que Deus cuida do seu povo. A palavra do Senhor diz que aqueles que fazem a vontade de Deus são filhos de Deus. Aqueles que fazem a vontade do inimigo são filhos do inimigo. Isso está falando na parábola do joio e do trigo. E entenda o seguinte, adentrando essa parábola, a palavra do Senhor diz que Jesus pega o mundo em suas mãos. Quando Jesus diz mundo, igreja, Deus não está fazendo separação de mundo de pessoas que não estão na presença de Deus. Deus não está falando que está só amando aqueles que estão dentro da igreja. Ao contrário, Jesus disse que a semente é plantada no mundo, na terra. Só que, quando o Senhor disse que quando essa semente é plantada, os anjos, eles acabam dormindo. E quando eles dormem, um viajante vem e planta um joio no meio do trigo, planta algo que é desagradável aos olhos de Deus. E então Jesus, vendo que os trabalhadores dos anjos, vendo que aquelas coisas ali brotaram e perceberam a diferença, porque o joio é diferente quando estão crescendo. Entendam o seguinte, o trigo é aquilo que dá vida, o trigo gera bons alimentos, gera bons frutos e sementes que serão plantadas. Já o joio, ele é apegado à terra. E eu dou graças a Deus a isso, porque quando Jesus voltar, já que ele é apegado à terra, já que quem é trigo é apegado à terra, ficará na terra. Entende, meus irmãos? A palavra do Senhor diz que o trigo tenta atrapalhar a vida daquelas pessoas. Ou melhor dizendo, a palavra do Senhor diz que o joio tenta atrapalhar a vida de quem é trigo, de quem está tentando caminhar. E em Coríntios, a palavra do Senhor vai dizer para nós afastarmos dessas pessoas de nós, para nós afastarmos dessas pessoas que só querem ver o seu mal, entregarmos na mão de Jesus, para Jesus ter um encontro com essas pessoas. E se essas pessoas, mesmo tendo um encontro com Deus, não forem libertadas, Jesus entregará ao maligno. Porque o inimigo, irmãos, ele sabe qual é o fim dele. Ele sabe que quando Jesus vier, assim como está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, a palavra diz assim, que quem é justo, seja justo. Quem comete pecado, que peque mais, porque ficará. Quem é santo, que se santifique-se mais. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, a palavra do Senhor
vai dizer o seguinte, que ficarão de fora do reino do céu, aquelas pessoas que são adúlteras, que ficarão de fora do reino do céu, aquelas pessoas que amam a mentira, que ficarão fora do reino do céu, aquelas pessoas que são apegadas ao pecado, aquelas pessoas que amam o pecado. Então, essas pessoas que são semelhantes ao joio, será jogado no fogo. Mas você que é trigo, eu dou glórias a Deus, porque Jesus virá buscar a nós. Então, é tempo de nos auto-examinarmos para sabermos como estamos diante da presença do Senhor, para sabermos que estamos fazendo a vontade dEle. Porque, entende, irmãos? Existem pessoas que estão caminhando e em um determinado tempo ela se afasta, ela sai da presença de Deus porque procura descansar-se, porque está exausta de servir a Deus. Essas pessoas realmente nunca serviram a Deus, porque quem serve a Deus e quem é transformado e tem um encontro com Deus, não se cansa da palavra de Deus, não se cansa de adorar a Deus. Então a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: não se desanime, há tempo de voltar. Trombetas não tocaram. A palavra do Senhor diz em João capítulo 13, versículo 16, que Jesus amou ao mundo. Não diz que Jesus amou só a igreja, ou só os ímpios. A palavra do Senhor diz que Jesus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, o Evangelho de Deus, a palavra do Senhor sempre foi o amor, porque em Mateus capítulo 25, versículo 31, existe uma passagem que diz que quando Jesus vier sobre essa terra, Ele separará as pessoas assim como a ovelha é separada do lobo, e a ovelha será colocada à sua direita e o lobo será colocado à sua esquerda, irmãos. E Jesus olha para aquelas pessoas que estão ali representando os lobos e diz bem assim: vocês não herdarão o reino do céu, vocês não irão para as cidades celestiais, para as ruas de ouro, adorar a Deus comigo. E eles realmente se perguntam por quê? Por que nós não iremos? Jesus diz o seguinte para eles: vocês não irão para a glória de Deus, porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer, quando eu tive sede, vocês não me deram de beber, quando eu estive vocês não cuidaram de mim, quando eu estive preso, vocês não foram me visitar, quando eu estive nu, vocês não me vestiram. Então, rapidamente, eles ficam, de certa forma, preocupados, não entendem. Mas, Senhor, e perguntam a Deus: como que fizemos isso? Então, amém, irmãos? A palavra do Senhor é essa, então, que eu entrego a vocês. Ainda há tempo. Ainda há tempo, irmãos, de nós se arrependermos. É a palavra de Deus que está escrito que Jesus voltará. E eu vou me alegrar muito de olhar para os irmãos e ver eles todos lá adorando a Deus conosco. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, peço oração aos irmãos. E desculpe qualquer coisa, essa é a primeira vez que eu prego a palavra do Senhor. Eu quero a primeira de muitas, até a volta de Jesus. Amém?